Sério, gente, vejam isso daqui. Eu não consigo entender como tem gente ainda que confia e acredita em socialista. Essa gente tem mente diabólica. Olhem isso daqui. O regime socialista da América Latina, o amigo do Lula, do Foro de São Paulo, mulher é condenada a 30 anos de prisão por criticar Maduro em áudio de WhatsApp. Qualquer semelhança com o regime atual do Lula é mera coincidência? Não. Isso é muito bem pensado entre eles. É isso que o regime socialista quer. O controle total do país e das pessoas. Gente, essa mulher é uma médica de 65 anos que foi processada e condenada por traição à pátria, por crime de discurso de ódio contra autoridades e instituições. Por quê? Porque ela criticou o regime. Não é exatamente o que está acontecendo já no Brasil? Lembram quando a Venezuela estava distante? Lembram quando Nicarágua e Cuba estavam tão distantes da nossa realidade? A gente olhava para uma situação como essa e falava, nossa, que absurdo. Como pode alguém ser condenado por críticas? Gente, 30 anos é exatamente as penas que brasileiros desarmados, primários, estão tomando também no Brasil por criticar a Suprema Corte, por criticar ministros da Suprema Corte. Daniel Silveira, agora Eduardo Bolsonaro está sendo acusado como traidor da pátria. Quantas e quantas pessoas, jornalistas, Constantino, Alan dos Santos, tiveram contas derrubadas por críticas, por discurso de ódio, por críticas ao regime. Gente, isso daqui é a construção criada no Foro de São Paulo. Criaram o Foro de São Paulo exatamente para isso daqui. Essa união Maduro, essa união Venezuela, Nicarágua, Brasil, é uma união socialista diabólica para controlar as pessoas e eliminar opositores políticos. É exatamente isso que nós estamos vendo. A médica venezuelana de 65 anos foi condenada na Venezuela a 30 anos de prisão após enviar um áudio de WhatsApp. Veja, ela não foi presa com cocaína, com pasta base, com fuzil 762. Ela criticava o regime de Maduro, incentivava moradores a participarem das eleições presidenciais em 28 de julho de 2024. Segundo informações divulgadas pela ONG, olha só, ONG sempre elas, e confirmadas pelo ex-governador do estado. Olha ela aqui, olha como ela parece uma pessoa perigosa. Olha só, criminosa. Vejam a ameaça que essa mulher é à democracia, às instituições. Gente, é exatamente o que nós estamos tendo no Brasil. Não tem mais diferença entre o regime de Maduro e o nosso. Não tem mais diferença. A sentença contra a médica foi emitida agora, dia 14. A médica foi acusada de traição da pátria. É exatamente a acusação contra o Eduardo Bolsonaro, contra vários. Incitação ao ódio, exatamente o que se tem no Brasil. Conspiração, acusação contra o Eduardo Bolsonaro. Em um processo descrito pela ONG como marcado por claras vulnerações ao direito à liberdade de expressão. Não é o que estamos tendo no Brasil? Várias e claras violações à liberdade de expressão. Gente, é isso que esses socialistas querem. Eles querem o controle. Maduro agradece Lula e Papa por apelos pela paz em meio à tensão com os Estados Unidos. Eles pregam a paz, mas vivem o ódio. Essa gente
Por que eu falo que eles têm a mente diabólica? Preste bem atenção nisso. Eles sequestraram termos como paz, liberdade, democracia. Eles sequestraram esses termos, constitucionalidade, para, através do controle desses termos, praticar o ódio, perseguição. Através do controle desses termos, eles perseguem e eliminam opositores políticos. E você não pode criticar, porque eles são os democratas. Eles se dizem democratas, e os defensores da Constituição, os defensores das liberdades, e como eles são os defensores por terem sequestrado esses termos, então quem critica eles está criticando as instituições, a democracia, as liberdades. Mas eles é que violam as liberdades, violam a democracia, violam a Constituição. Eles são os criminosos e os ditadores. Eles acusam opositores de fascistas, mas os fascistas são eles, olha só. Eles dizem pregar e defender a paz, mas eles vivem a guerra e o ódio aos opositores políticos. Gente, eles são criminosos. Socialista é criminoso. Olha isso daqui. Líder do regime venezuelano elogia a postura do presidente brasileiro em relação ao papel da CELAC. Olha isso daqui agora, mês 11 de 2025. Elogia o que o regime venezuelano tem de bom. O que o regime lulista tem de bom. Gente, tem que ser muito burro para não enxergar a semelhança entre o regime brasileiro e o regime venezuelano. Nós já estamos vivendo a Venezuela. Nós já estamos vivendo as perseguições. Quantos inocentes que se dizem de direita no Brasil estão sendo punidos, presos como traidores da pátria, exatamente como já acontece há algum tempo na Venezuela. Nós achávamos absurdo e hoje tem até advogado no Brasil, achando o máximo, comemorando que o Bolsonaro está preso como traidor da pátria, sem ter praticado crime algum. Vocês conseguem entender a semelhança entre esses regimes? Como o Foro de São Paulo conseguiu legitimar o seu regime? Porque isso que aconteceu. Hoje o regime socialista, esse regime criminoso que prega a paz, mas vive o ódio, está legitimado. E há brasileiros, inclusive, que aceitam viver dessa forma. Gente, é inacreditável. Olha isso daqui. O Brasil vive hoje uma Venezuela legitimada e aceita por muitos.